Olá, sejam muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente vai falar quais são os 5 gargalos, aqueles 5 fatores que prejudicam a implementação de uma cultura de resultados aí na sua empresa. E certamente você trabalha muito e não consegue os resultados esperados porque existem esses 5 fatores que são subliminares, mas que se você não olhar, eles vão atrapalhar cada vez mais o crescimento do seu negócio e o crescimento da sua gestão. Vamos lá? O primeiro gargalo é quando existe um desalinhamento entre o gestor e o próprio dono, ou o dono e a própria equipe. Por quê? Porque esse desalinhamento em relação ao futuro da organização fazem as pessoas entrarem no que eu chamo da corrida dos ratos. Sabe como é a corrida dos ratos? Deve estar mostrando aqui, ó, o pessoal da minha produção deve ter colocado aqui na edição. Você fica rodando em looping, você fica ali correndo naquele carrinho e você não chega a um resultado. Por quê? Porque você não está fazendo o que precisa ser feito, você não está fazendo da forma correta. E à medida que as pessoas estão desalinhadas com aquilo que precisa ser feito, o emprego de energia, o emprego de foco, o emprego das atividades em si, elas ficam dissipadas. Ou seja, ao invés de você convergir todas as pessoas, os processos e a organização em si para aquilo que você quer atingir, para aquilo que você quer alcançar, fica tudo meio que dissipado, porque vai cada um para um lado. Então, isso é muito grave quando a gente fala de você que quer crescer o seu negócio, que quer ter uma empresa sustentável, que quer ter uma equipe autorresponsável. O segundo gargalo é quando a sua empresa ela tem uma estratégia de negócio, mas ela não tem uma estratégia de pessoas. E por que é tão importante você ter essas duas estratégias equilibradas e andando junto? Porque quando você usa estratégias, ações, né, que vão te diferenciar no mercado, que a gente chama de estratégias do negócio, você precisa das pessoas andando junto com essas estratégias, implementando essas estratégias para que você alcance o resultado. De nada adianta você ter diferencial competitivo, você ter boas regras para se posicionar no mercado, você se diferenciar do concorrente, mas se você não tem gente que dê suporte a esse crescimento que você precisa. Então, o segundo item que faz você não ter essa cultura de resultado é justamente você não ter essa estratégia de pessoas alinhada com a estratégia de negócio. O terceiro gargalo é exatamente quando o empresário, quando aquele que é o responsável por aquela empresa, por aquela organização, prefere ficar no que eu chamo do status quo. Ele quer se manter ali naquela zona de conforto e muitas das vezes ele entende racionalmente que precisa da mudança, mas ele nega essa mudança. E nega porque, por algum motivo, não sabe como fazer, ou vê essa mudança mais como ameaça do que necessariamente como sendo oportunidades. E ele é a pessoa que vai dar o input para que tudo muda, para que tudo se modifique, para que possa ter de fato estratégias que são competitivas e se diferenciar. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você é um empresário, você é o gestor responsável por uma unidade ou você é o gestor responsável pelo seu negócio, você precisa romper com esse tabu, porque isso é uma crença que está te limitando. Esse medo da mudança, o medo de se aventurar. E quando eu falo aventurar, não é ser impossível, mas é se permitir vivenciar essa mudança para você de fato ter uma cultura de resultados em que as pessoas elas estejam inclusive felizes por trabalhar no seu ambiente de trabalho, por trabalhar na sua empresa. E isso não é filosofia, isso não é papo cor-de-rosa, como eu costumo falar, né? Mas é extremamente possível você ter pessoas engajadas, pessoas que gostam de estar trabalhando, gostam de estar na sua empresa e, consequentemente, elas vão querer entregar muito mais porque aquele ambiente é um bom ambiente para se trabalhar. O quarto gargalo é quando você tem as razões das transformações que não estão claras para as equipes. Consequentemente, você tem os talentos que não estão engajados, porque as pessoas elas não conseguem entender o porquê das mudanças, por que está se investindo nessa transformação cultural. Então, cuidar de gente, olhar para esse processo de comunicação, olhar para essas pessoas é fundamental para que você consiga esse engajamento de uma cultura de resultado. Cada vez que as pessoas não são consideradas nesse processo, você tem aí o boicote ou não é intencional, as pessoas não fazem porque elas não entendem a razão dessa transformação. Então é muito importante que você estabeleça aí um plano de comunicação efetivo e um plano de comunicação que seja inclusive corporativo, que seja uma comunicação institucional, levando as pessoas a entenderem o porquê da mudança, por que está se fazendo todo esse movimento, para quê? Para que elas entendam quais são os ganhos que elas vão ter com essa mudança a partir das estratégias que vocês estão implementando para essa cultura de resultado. E por último e não menos importante, o quinto gargalo é quando você
a empresa, na verdade, ela não tem os indicadores de pessoas e de cultura atrelado aos indicadores de negócio. Então isso é um gap que existe muito grande na gestão e é muito comum isso acontecer, porque os empresários estão sempre olhando sobre a ótica de negócios e esquecem que pessoas e cultura é o que vai rechear essas estratégias de negócio. Então é muito importante para você evitar esse quinto gargalo que você tenha os indicadores de pessoas e da sua cultura empresarial atrelados diretamente aos indicadores do negócio, porque aí você vai trabalhar nesse tripé e é exatamente esse tripé que vai trazer a transformação da sua empresa para uma empresa de resultados e autorresponsável, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, comenta aqui pra mim, me dê um feedback do que você achou e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá!